Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, o PZ, e aqui eu dou dicas sobre fotografia e vídeo. E se você é interessado sobre esse assunto, não se esqueça já de se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo bacana por aqui. E o tema do vídeo de hoje é luz. E se você ainda não viu o primeiro vídeo aqui do canal, eu mostrei como uma fonte de luz pode fazer diferença e muito na qualidade da imagem da sua câmera. Então se você ainda não viu, corre lá e assiste. Eu vou deixar o card aqui em cima, caso você ainda não tenha assistido. Só que a gente não foi tão a fundo nesse assunto, eu só falei que a luz faz muita diferença, mas hoje eu vou falar sobre tipos de luz, a qualidade de luz, cor de luz, enfim, vou dar uma explicação geral de luz para que você entenda pelo menos o básico do que é a iluminação. Mas antes da gente falar sobre luz em si, a gente tem que falar um pouco sobre temperatura de cor. A luz, ela tem uma temperatura de cor, e essa temperatura é medida em Kelvin. Por exemplo, durante o dia, quando a gente vê o nascer do sol ou o pôr do sol, a gente tem aquela luz maravilhosa amarelada. Essa luz gira em torno de mais ou menos 2.000 a 3.200, 3.500 Kelvin. É uma luz bem amarelada. Agora, durante o dia, por exemplo, meio-dia, a luz pode chegar a 5.500, 5.600 Kelvin, que é uma luz muito mais azulada. É quando, por exemplo, você vai comprar luz para sua casa. Tem a luz branca e a luz amarela. Então essa diferença é medida em Kelvin, né? Essa temperatura delas é medida em Kelvin. Mais amarela, ela tem um Kelvin mais baixo, mais azulada, mais branca, ela tem um Kelvin mais alto. E quando a gente está falando de luz contínua para vídeo, elas também geralmente vêm em duas cores, ou 3200, que é a luz amarela, ou 5600, que é a luz branca. Então vamos lá, agora que você já entende um pouco, já sabe o que é a temperatura de cor, vamos falar sobre as luzes em si. As luzes têm uma coisa chamada CRI, que esse CRI é um índice de reprodução de cor. Quanto maior o número, melhor é a luz, melhor a câmera vai conseguir reproduzir as cores de uma forma fiel. As luzes com o CRI 100, por exemplo, são as luzes perfeitas, e quanto menor esse número, pior elas são. Eu classifico elas de três formas. A primeira delas são as luzes de 96 a 100 CRI, que são lâmpadas excelentes. A segunda delas são as lâmpadas de 85 até 95 CRI, que são lâmpadas muito boas. E aí de 85 para baixo, que são lâmpadas mais comuns, lâmpadas de casa ou coisa do tipo. Mas lembre-se, é sempre melhor ter uma lâmpada, por mais que seja o CRI baixo, ter luz, do que não ter nenhuma. E o mais incrível de tudo é que a gente consegue reproduzir uma luz de cinema em casa. As luzes que a gente vê nos grandes sets de filmagem ou coisa do tipo, por incrível que pareça, são luzes incandescentes. Como essa lâmpada aqui, que a gente utilizava antes dos LEDs, por exemplo, ou das luzes fluorescentes, que é essa luzinha aqui, né, a luz comum, a luz comum. O grande problema dela é o consumo energético e que ela esquenta demais. Mas ainda assim é uma luz com CRI 100, dá para acreditar? A luz perfeita é essa luz aqui que a gente tem em casa ou tinha antigamente. Aí você vai falar, pô, mas Paulo, essa luz aí ela não ilumina quase nada, como é que eu vou usar essa lâmpada de 60 watts normal, comum que a gente vê por aí, para iluminar minha cena? Bom, aí que entra na jogada esse carinha aqui, peraí. Esse cara aqui. Esse aqui é a minha primeiríssima luz, esse refletor aqui. Esse refletor ele tem uma luz aqui dentro de 500 watts, que é super forte. E o índice de reprodução de cor também é 100. Tá ficando cada vez mais difícil você encontrar esses refletores aqui para comprar, especialmente a luz aqui de dentro. O grande problema dessas luzes é que elas queimam muito fácil. Então a gente tem que ter várias para ficar trocando. Eu vou ligar aqui para vocês verem como ela é forte. Ó, liguei a luz e como vocês podem ver, ela é bem forte. Olha lá. E a gente tem uma diferença bem grande de cor, né? Porque essa luz aqui é uma luz 3200 Kelvin, é uma luz amarela. E o grande problema dela é que além dela ser bem forte, ela esquenta demais. Só de eu estar aqui nesses poucos segundos, eu já estou com bastante calor. E ela pode chegar a queimar, então tem que ter muito cuidado com ela. Outra grande desvantagem dessa luz, na minha opinião, é que ela não é preparada para o daylight, para o dia normal, né? Para o dia de luz. Porque como ela tem a temperatura de cor em 3200 Kelvin, ela sempre vai ficar mais amarelada, especialmente se a gente misturar com a luz do sol. Então quando eu procuro uma lâmpada para mim, eu procuro uma lâmpada branca. Como por exemplo essa luz aqui. Isso aqui é um LED, a qualidade dele não é dos melhores, está bem longe disso, o CRI dele deve ser bem baixo, não faço a menor ideia na verdade. Mas pelo menos ele é branco. E aí, quando eu estou misturando com a luz do sol, por exemplo, eu não tenho essa variação de cor tão grande. Mas isso não impede você de usar essas lâmpadas de 3200 Kelvin, essas lâmpadas amarelas, como uma luz de recorte, uma luz de fundo. Vou dar um exemplo. Pronto, aqui agora aquela minha luz,
como é um LED, eu consigo transformar ela de 5.600, que é a luz branca, até 3.200 Kelvin. Então agora ela está em 3.200 Kelvin, está amarelada. Dá uma luz de recorte bacana, também fica legal e dá um clima um pouquinho mais aconchegante, vamos dizer assim, na imagem. Enfim, tudo vai depender da mensagem, da imagem que você quer passar. Agora, existe uma forma da gente fazer com que essas luzes amarelas fiquem brancas. Basta a gente regular no balanço de brancos da nossa câmera como luz incandescente, ou botar manualmente 3.200 Kelvin, por exemplo. Só que quase tão importante, ou se não até mais importante do que a luz em si, são os modificadores. E aí a gente fala de octabox, softbox, sombrinha, difusores no geral, enfim, tem uma infinidade de acessórios que a gente pode utilizar na nossa luz para a gente modificar ela, fazer com que ela fique da forma que a gente quer. Porque, por exemplo, esse refletor aqui, ele tem uma luz muito direta, uma luz muito dura. É quase como a luz do sol, vamos dizer assim, de maneira direta. E não fica uma luz bonita. A gente precisa botar um difusor. Aqui, por exemplo, eu tenho um octabox bem grande para que essa luz que está vindo desse lado de cá fique bem suave no meu rosto. Então, tão importante quanto investir em luzes é investir também em modificadores. Eu já falei aqui no canal, um modificador que eu acho muito útil e que todo mundo deveria ter são aqueles modificadores 5 em 1 ou 7 em 1. Você pode utilizar ele como difusor, como rebatedor, enfim, dá para fazer uma infinidade de coisas com aquilo ali. Eu uso demais, eu tenho dois, um bem grandão e um pouquinho menor, e eu uso para muita coisa quando não quero botar um octabox grandão e gigante na minha luz, porque dá bastante trabalho. Eu posso simplesmente abrir o meu difusor e botar ali, ou até uma sombrinha que é super simples, vai fazer uma diferença bem grande na luz. E para provar essa minha tese, eu vou fazer aqui agora um setup só usando essas luzes aqui e essas outras luzes que eu tenho aqui, para a gente ver o que a gente consegue com essas luzes caseiras. Vamos ver? Então, pessoal, só para vocês entenderem aqui, eu tenho uma luz dessa aqui, um Godox SL150, como eu falei, num octabox gigante. Eu tenho um LEDzinho aqui em cima da minha cabeça. E aí eu tenho esse outro LED aqui, lateral. Vamos reproduzir isso utilizando só luzes caseiras. Vamos ver o que dá. Então eu coloquei aqui do lado um refletor de 500 watts, aquele refletor que eu mostrei aqui, que é uma luz um pouquinho mais amarelada, e um difusor grandão. E do outro lado aqui eu coloquei essa outra luz aqui, esse outro set de luz, apontado para a parede para ficar um pouco mais rebatido aqui para mim. E obviamente, como a gente está com o balanço de brancos focado na luz principal, que é o nosso refletor aqui com luz amarela, essa luz aqui que é branca, ela acaba ficando um pouquinho mais azulada. Óbvio, esse aqui não é um resultado exatamente igual à luz anterior, mas eu quero mostrar que dá sim para a gente fazer uma luz bacana utilizando algumas luzes que a gente tem em casa. Às vezes tem um refletor desse aí parado na sua casa, largado na garagem, sei lá, ou coisa do tipo. E eu vou ficando por aqui, porque essa luz já tá ficando bem quente aqui no quarto. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha. E se você conhece alguém que vai se interessar por esse material, não esqueça de compartilhar com essa pessoa. Beleza, galera? Valeu, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.